Senador Esperidião Amin. Eu não tenho um audiovisual, eu tenho um slide que é o meu pedido para ser acrescido. São os assuntos que eu pretendo ver acrescidos ao plano de trabalho apresentado pela senadora Elisiane Gama, e eu vou acrescentar. Por favor, é um slide. Deputado, a mesa me informa, a secretaria da mesa, aqui da comissão me informa, que oportunamente nós vamos definir regras para que mídias possam ser apresentadas durante as falas. Bom, não então, sendo mídia, mas sendo um recurso visual, não tem problema nenhum. Eu lhe agradeço. Eu aceito, mas vou pedir a atenção de todos, porque eu vou ler o que eu pretendo justificar e apresentar ao plano de trabalho. Eu já previa que haveria algumas omissões. Então, a primeira colocação, querida senadora Elisiane, é que nós não vamos só investigar eventos, como consta do texto do plano de trabalho. Nós vamos investigar eventos e omissões. E o meu pedido não é para quebrar o sigilo apenas dos relatórios. São 3 relatórios da ABIN que se encontram ali ao lado, nos arquivos das comissões mistas do Congresso. Eu peço que nós aprovemos hoje a quebra do sigilo dos 3 relatórios da ABIN, da decisão do ministro Alexandre Moraes, justificando que não deveria haver sigilo para esses relatórios, porque eles tratam de fatos históricos. Portanto, não prejudicam em nada o nosso futuro. E, finalmente, a informação sobre o inquérito que corre na polícia, na Procuradoria-Geral da República, que originou o relatório 2. A ABIN fez um relatório inicial, omitindo 11 vezes que o ministro do GSI tinha recebido aquelas mensagens. Diante do pedido da Procuradoria da República, feito no dia 27 de abril, que a ABIN negou, e do recurso que foi interposto junto ao ministro Alexandre Moraes, a ABIN teve que mandar o verdadeiro relatório. E neste relatório constam 11 vezes referências ao recebimento pelo ministro do GSI. E o terceiro relatório, que é o que eu gostaria de referir aqui no recurso visual, mas concordo em não fazer, para prejuízo dos senhores e das senhoras, ele indica quem são os responsáveis pelas caixas postais. Eu estou usando aqui a linguagem analógica. Quem era o responsável pela caixa postal do STF? STF recebeu as mensagens. Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral. E eu tenho de cor os nomes dos servidores que receberam. Repito, é a página 1 do primeiro relatório. A seguir, a planilha contendo o conjunto de mensagens, vou abreviar por causa do tempo, segue-se, só para uma célula integrada de segurança pública do Distrito Federal e também do Ministério da Justiça, uma Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Recebeu todos esses relatórios, mas o STF, que eu repito, tinha um nome, há um nome do servidor que recebeu o WhatsApp, eu estou usando linguagem analógica, é o dono da Caixa Postal, é o gestor da Caixa Postal, do TSE e das polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todos eles receberam, senhor presidente, a mensagem, entre outras, do dia 6 de janeiro, que dizia:
a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Intenção manifesta. 6 de janeiro, 19 horas e 40 minutos. Esta está omitido, o nome do ministro do GSI. Teve que ser retificada pela provocação que a Procuradoria-Geral da República fez. Concluindo, eu requeiro, portanto, agora, o senhor não pode deixar de conhecer o que está ali na sala ao lado. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, eu não estou elogiando o cargo, a função que ele ocupa, mas o despacho dele diz, isso é um assunto histórico. Não há como esconder, a não ser que você queira acobertar, no caso, as omissões. E concluo dizendo que faço minhas as palavras do presidente Lula. No dia 12 de janeiro ele disse, alguém abriu a porta. Não tem nenhuma porta de entrada quebrada. Alguém abriu a porta, ou seja, faço minhas as palavras dele para dizer, omissões são tão importantes e penalmente tão criminosas quanto os atos que nós vamos investigar, sim, ou vamos aproveitar do que já está sendo investigado, com os meus cumprimentos à nossa querida senadora Elisiane Gama, que eu quero dizer o seguinte, Elisiane, serei solidário com você na crítica e no aplauso, e no momento, na demonstração de que você merece a nossa torcida para bem cumprir sua missão. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, Vossa Excelência sabe do respeito, da admiração, nem preciso eu falar aqui que eu tenho por Vossa Excelência. Mas só colocando, quando o senhor fala dos dados da ABIN, nós apresentamos os 3 requerimentos, pedindo a clareza. Primeiro a gente pede a reclassificação dos relatórios e depois a gente pede o compartilhamento de todos esses relatórios. Então, especificamente... 20 de janeiro... Ele consta aqui em um dos requerimentos. 9 de maio e de 29 de maio. Exato, mas a gente faz, num único requerimento, a gente faz a solicitação dele. Eu também fiz esse requerimento. Não, é só para dizer que não... Além disto, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, de 5 de setembro, que está aqui também. Não, tudo bem. Eu quero apenas esclarecer, no caso específico da ABIN, a preocupação de Vossa Excelência está contemplada. Sim. A segunda preocupação, que é acerca da omissão, eu estou na página 2 falando sobre isso. Né? Não então, foi o que eu ouvi. Não, está na página 2 do bem no início, foi bem no início. Então, Vossa Excelência, é só a título de justiça e de informação. Os demais itens a gente tem ainda muito tempo. Mas os itens da CCAI, da Comissão Mista de Controle, compreendem mais 2 documentos. O despacho do ministro... Mas os que vão para a comissão, eles são produzidos pela ABIN, é isso que eu estou dizendo para o senhor. Ou seja, quando a gente solicita da ABIN, automaticamente, porque quando a ABIN faz o relatório, ela compartilha com a comissão do Congresso Nacional. Está sob a guarda da CCAI. Sim, está sob a guarda, mas ele foi produzido lá atrás. Senhora relatora, senador Esperidião Amin, então, veja bem. Peço para incluir o despacho do senador Esperidião Amin, fazer aqui uma ponderação. A senadora está incluindo no seu plano de trabalho a investigação de eventuais omissões. Quanto à particularidade do requerimento, Vossa Excelência pode fazer e o plenário apreciar. O deputado Felipe Barros. Senhor presidente, em relação ao plano de trabalho, eu gostaria de fazer 2 observações, que são as seguintes. A primeira delas é que é claro que faz um sentido lógico nós fazermos a investigação por ordem cronológica dos fatos. Mas a nossa nobre relatora, a senadora Elisiane Gama, ela coloca como primeiro fato a ser investigado aquela operação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição do segundo turno. Isso consta do plano de trabalho. Creio eu que não é esse o objeto da investigação. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito ou não de operações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno. Quando ainda
sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação. Porque se nós formos alongar a investigação para outros fatos que não estão no requerimento de criação da CPMI, eu sugiro que a gente investigue também, por exemplo, a atuação exagerada, para não usar outro termo, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sugeriria, inclusive, que nós investigássemos, se nós formos alongar, como a relatora propõe, presidente, deputado Arthur Maia, se nós formos alongar o objeto dessa investigação para outros fatos que não estão no requerimento, nós temos que investigar, inclusive, a interferência do TSE na discussão do voto impresso aqui por esse parlamento e que motivou um descrédito de parcela da população em relação ao resultado do pleito eleitoral. Então, veja, esses fatos não estão no requerimento de criação da CPMI. Se nós formos alongar as investigações para esses fatos, eu sugiro que a gente inclua também outros fatos, ou então a gente se atenha àquilo que a CPMI se propõe, que é investigar o que aconteceu no dia 8. E aí, nós não podemos, eu quero usar aqui uma frase da deputada Jandira, ela disse que o dia 8 de janeiro é um processo, eu concordo com ela, de fato é um processo, mas nós não podemos deixar de fora, inclusive, os nítidos abusos de autoridade que foram cometidos nas prisões. Isso tem que ser objeto de investigação para a CPMI. Nós temos que investigar, senadora Elisiane Gama, as violações aos direitos humanos, ao direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Nós temos que investigar as violações aos direitos humanos de inúmeras pessoas que foram presas. Porque, de fato, usando mais uma vez as palavras da Jandira, dia 8 foi um processo e nós temos que investigar o que aconteceu depois do dia 8. E aqui eu falo mais uma vez aquilo que eu comecei falando no meu discurso. Que é claro que faz um sentido lógico nós fazermos a investigação sob a perspectiva da cronologia dos fatos. Sobre a cronologia dos fatos, contudo, nós temos que lembrar aquilo que o senador Espiridião Amin disse. Nós temos um fato grave, que foi revelado na semana passada. Uma suposta falsificação de documento público, ao que tudo indica, feita pelo ex-ministro do GSI. Não fez isso sozinho, obviamente. Falsificação essa de um documento que foi enviado por este Congresso Nacional, para esse Congresso Nacional, aliás. Portanto, creio eu que, apesar de concordar com a senadora Elisiane Gama, de fazermos a investigação por ordem cronológica, nós temos um fato imediato que precisa ser esclarecido, que é essa suposta essa suposta obstrução de justiça feita pela falsificação de um documento público encaminhado para esse Congresso Nacional por meio do ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional, que, por sua vez, já tinha sido GSI em outros governos. Portanto, não era uma pessoa que chegou lá sem saber o que tinha que fazer. Então, eu gostaria de incluir, senhor presidente, que apesar de concordar com a ordem cronológica dos fatos, fazer essas duas observações. A primeira delas, resumidamente, já para concluir. O fato inicial, o termo inicial proposto pela relatora, não está no escopo da CPMI, que é investigar a operação da PRF no dia da eleição. Isso não está no objeto da CPMI, portanto, não convém a nós ultrapassarmos os limites legais do requerimento de criação de CPMI. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, apesar da ordem cronológica ao qual eu concordo, nós temos um fato relevantíssimo que precisa ser investigado de imediato, que é uma suposta obstrução de justiça por meio da falsificação de documento público enviado por esse Congresso. Presidente, com a palavra... Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, como presidente desta comissão, eu não vou prolongar e nem jamais ser prolixa, mas eu quero pensar essas algumas informações que eu acho que são pertinentes para ajudar no debate e no final a gente tem um resumo melhor. Com a permissão de Vossa Excelência, eu queria primeiro fazer dois esclarecimentos. Um sobre esse possível documento adulterado, eu peço essas informações aqui em relatório, e está aqui. O segundo, deputado, quando Vossa Excelência fala sobre as questões humanitárias, né, das pessoas que estão presas, eu peço na página qual é...
Eu peço no 44 aqui, eu peço ao Tribunal de Justiça as inspeções, vistorias eventualmente realizadas, condições sanitárias, enfim, de alimentação, ou seja, questões realmente humanitárias. Então, só a título de justiça eu quero fazer esse registro. Só que aí temos também deputado. pessoas que foram presas depois do Os outros ocorrido. temas mais Vamos, profundos... com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Fabiano depois da Contrato. ocorrência.